Olá, turma boa, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula de biologia. E na aula de biologia dessa semana, nós vamos introduzir o estudo dos seres vivos. Então, será possível a gente entender o que caracteriza de forma geral os seres vivos, assim como também poder elencar 10 características comuns a todos os seres vivos. Então, se você ainda não está preparado, prepara o teu material, pode apertar pause, prepara teu caderno, teus lápis, o livro que você tiver de apoio para assistir a aula de hoje. Então, os seres vivos. E aí eu já começo fazendo essa pergunta. O que caracteriza um ser vivo ou qual a característica comum a todos os seres vivos que nós conhecemos que habita o planeta Terra? Embora o objeto de estudo da biologia seja a vida, claro que não existe uma definição absoluta para este conceito, certo? Então, de um modo geral, entretanto, para a ciência, um ser vivo ele distingue-se de um ser bruto, um ser inanimado, como uma pedra, um lápis, um carro, seu caderno, um celular, por possuir certas características que ele apresenta, né? E a primeira e a principal delas, a característica comum a todos os seres vivos, é essa estrutura que você está vendo aí na tela, que tem membrana, citoplasma e núcleo, denominada de célula. E nós vamos, a partir de agora, conseguir, como eu falei para vocês, apresentar quais são essas 10 características que todos os seres vivos possuem. E a primeira delas é a organização celular. Uma das primeiras generalizações feitas pelos cientistas no estudo dos seres vivos foi a teoria celular, segundo a qual todos os seres vivos eles são constituídos por célula. A exceção dessa teoria fica por conta dos vírus, então, que não possuem células. Vão existir na natureza seres unicelulares, seres que só possuem uma única célula. Por exemplo, professor, a bactéria, seres pluricelulares, seres que têm mais de uma célula. Por exemplo, professor, os animais, as plantas e os ditos seres acelulares, como eu disse para vocês, que é a exceção dessa teoria, que é o caso dos vírus, seres que não possuem nenhuma célula. O tipo de célula, né, é também um fator importante na organização celular de seres vivos. Para você ter uma ideia, existem seres com célula procarionte e seres com célula eucarionte. A célula procariótica, ela é um tipo de célula muito simples. Sua principal característica é não ter uma membrana que separe o núcleo do restante do conteúdo celular. E o material genético, então, ele fica disperso no citoplasma. As bactérias, elas são constituídas desse tipo de célula. Já a célula eucariótica, presente em protozoários, algas, fungos, animais e plantas, é mais complexa que a procariótica, possuindo assim um núcleo separando do citoplasma a sua membrana, né? E no citoplasma desse tipo de célula pode ser encontrados diversas organelas. Os seres que apresentam célula procariótica são chamados procariontes, assim como os seres que apresentam células eucarióticas são chamados de eucariontes. A imagem nos retrata aí, né? A imagem 1, a célula eucariótica dos seres eucariontes, enquanto a imagem 2 retrata as células procarióticas dos seres procariontes. Uma outra característica comum a todos os seres vivos é a composição química complexa. Os seres, eles são formados, como você pode ver aí na imagem, por compostos tanto orgânicos como inorgânicos. Os compostos orgânicos, eles apresentam sempre o elemento químico carbono em suas moléculas. Então, são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Já os compostos inorgânicos são a água, apenas água e os sais minerais.
Isso aí já foi trabalhado com vocês desde a primeira série no ensino médio, na parte de bioquímica. E esse gráfico, em forma de modelo de pizza, ele traz em porcentagem as quantidades dessas substâncias, né, químicas que estão presentes no corpo dos seres vivos. Uma outra característica bem importante e comum a todos os seres vivos é a mutação no material genético. Aí você pode perguntar, professor, mas o que são mutações? Mutações consistem em alterações no material genético que podem modificar ou originar uma ou mais características novas nos seres vivos. Quando a mutação ocorre nas células que vão formar os gametas, que são as células sexuais, ela pode ser transmitida aos descendentes. Porém, quando ocorre em outras células do organismo, provoca alterações apenas no ser que sofreu a mutação. Alguns tipos de câncer são consequência desse tipo de mutação, né? Os vírus, eles apresentam grande capacidade de sofrer essas mutações. Essas mutações explicam, entre outros fatores, o surgimento ao longo do tempo de espécies novas de seres vivos a partir de outras já existentes. Esse processo ele faz parte da próxima característica em estudo que nós vamos ver aqui, que é a evolução das espécies, certo? É óbvio que a mutação do material genético, ela explica o fenômeno da evolução. E essa evolução nada mais é um processo que pode levar milhares de anos, certo? E nesse processo surgem novas espécies e outras desaparecem por vários fatores. Como um dos fatores aí que a gente vai entender em genética é a variabilidade genética, a variação desses genes. Claro que ao longo do tempo, os cientistas eles desenvolveram várias teorias para explicar como é que ocorre a evolução das espécies. Isso aí a gente vai entender melhor na terceira série do ensino médio. É óbvio que a evolução é um processo que leva milhares de anos, porque depende de mutações de material genético. Daí surgem novas espécies, outras desaparecem por vários fatores. É todo um processo de seleção natural explicado por Darwin, que nós só vamos poder detalhar para vocês o próximo ano. Saindo da quarta característica e já chegando na quinta, nós vamos entender agora a nutrição dos seres vivos, né? É uma característica bem comum. A manutenção da vida de um organismo exige que ele obtenha energia a partir dos alimentos. Então, alguns seres vivos, como plantas e algas, realizam a nutrição por meio da fotossíntese. Esses seres, eles são chamados autótrofos ou autotróficos, também chamados de produtores. E, dependendo da fonte de energia que utilizam para produzir alimento, classificam-se em fotossintetizantes, é quando produz utilizando energia para o seu próprio corpo, apenas a energia luminosa, né? E tem também os quimiosintetizantes, que faz a produção utilizando a energia das reações químicas sem precisar obrigatoriamente da energia solar, certo? Só para a gente ter uma ideia, tá aí o exemplo, né, da equação simples, básica da fotossíntese. A planta absorve o gás carbônico, mais a água, mais os nutrientes que se encontram no solo, e com a ajuda de uma organela presente em suas células clorofiladas, a clorofila, que capta a luz do sol, vai poder produzir a energia, que é a glicose, para ele conseguir sobreviver, e o oxigênio, né, para ser tanto utilizado por esse organismo produtor autótrofo, como liberado para os organismos heterótrofos. E já falando desses seres heterótrofos, muitos, né, eles não são capazes de produzir o próprio alimento, e por essa razão dependem de outros para a sua nutrição. São esses consumidores, esses heterotróficos, né, que são classificados como predadores, parasitas e também decompositores, certo? O predador, ele é aquele indivíduo que devora seres de outra espécie,
Claro que difere do canibal, que ele devora ser da sua própria espécie. Já o parasita é um indivíduo que vive à custa, né, de outro hospedeiro. E o decompositor é um indivíduo que se alimenta da matéria orgânica do corpo de organismos mortos, ou parte deles, né, e de resíduos como fezes e urinas. No total da nutrição, tudo vai acontecer um metabolismo, tudo vai acontecer em prol da reação química, que são processos em que uma ou mais substâncias vão se transformar em outras substâncias químicas, certo? E aí, só para você entender, quem são os seres autótrofos, professor, e quem são os heterótrofos? Então, todo o reino das plantas são autótrofos, parte dos protistas e moneras também são autótrofos, assim como todo o reino dos fungos e reino dos animais são heterótrofos, e uma parte dos protistas e dos moneras também são heterótrofos, ok? Ainda falando de metabolismo, é importante destacarmos aqui o processo de respiração, né, que faz parte da produção de energia. Ora, eu preciso de oxigênio para realizar a etapa final da minha reação química enquanto metabolismo. Então, quanto à forma de respiração no nível celular em seres vivos, elas podem ser anaeróbicas ou anaeróbios, assim como pode ser aeróbios, certo? Então, os anaeróbios, eles produzem energia na ausência do gás carbônico. O que é que isso quer dizer? Eles não precisam do gás oxigênio, desculpa, eu falei carbônico, é do gás oxigênio, então eles não precisam desse gás, né? Então, na ausência desse gás oxigênio, como é que eles vão respirar os anaeróbios? Fazendo uma simples fermentação. Poucas bactérias, protistas, fungos e animais parasitas, como a quinidária, né, dessa espécie aí, Reneguia salminícola, conseguem fazer esse tipo de respiração anaeróbica. Já os aeróbios, eles vão utilizar o gás oxigênio para poder obter energia. E dentro desse processo de respiração, existe o anabolismo, que é do metabolismo, existe o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é quando está produzindo substâncias, né? Produzindo proteínas, carboidratos. Já o catabolismo é quando está quebrando essas substâncias aí. A maioria dos seres vivos dependem do gás oxigênio, então são classificados como aeróbios. Já, como eu falei, algumas bactérias, protistas, poucos fungos e apenas os quinidários, como animais dessa espécie, não precisam do oxigênio, fazem fermentação, então são anaeróbios. Uma outra característica, e bem simples, para dar continuidade, né, ao desenvolvimento da biologia, o desenvolvimento da vida, é o ciclo vital. O ciclo de vida dos seres vivos em geral compreende 4 etapas. Ele nasce, cresce, reproduz. A reprodução é importante para a perpetuação da espécie no planeta. Aí a próxima etapa é envelhecer ou então morrer. Embora nem todos os indivíduos consigam completar todo o ciclo, né? Mas esse ciclo acontece na maioria das espécies, né? Tem espécies que não chegam a reproduzir, morrem, porém, de regra, seria seguir essas etapas aí, né, do ciclo vital, do ciclo de vida. Uma outra característica é a irritabilidade ou sensibilidade, o que nada mais é do que a capacidade de responder a estímulos por meio de movimentos ou produção de secreção. Nós temos que entender uma coisa. Em seres que têm sistema nervoso, essa característica de responder estímulos é a sensibilidade. Já seres que não são dotados de sistema nervoso, como as plantas, né? As plantas que não têm sistema nervoso, aí a gente pode falar de irritabilidade. Então, alguns exemplos aí, ó, o nastismo, fototropismo e captura, né? Essas plantas apresentam respostas menos elaboradas, claro, que a dos animais, por não ter sistema nervoso. E entre essas respostas, né, tá o movimento de abertura e fechamento de folhas e flores, como o da dormideira ou sensitiva, que é o nastismo. O crescimento orientado pela luz, como o do girassol, que é o fototropismo.
assim como a captura de insetos por certos tipos de plantas carnívoras, que é uma reação a estímulos mecânicos, tá ok? A penúltima característica comum aos seres vivos que eu quero apresentar para vocês é a reprodução. Isso aí é a capacidade de deixar descendentes. Olha o conceito na tela. É a capacidade que todas as espécies têm de originar descendentes. E ela é fundamental para a espécie garantir a sua ocupação do ambiente e se manter no planeta, claro, né? Então, quando os indivíduos não deixam descendentes, à medida que os mais velhos vão morrendo, a espécie tende a quê? Desaparecer. Há apenas dois tipos principais de reprodução, que é a assexuada e a sexuada. Em resumo, a reprodução sexuada, também chamada de gâmica, envolve a participação dos gametas, as células reprodutivas, tanto masculinas como femininas, necessitam que esses gametas se unam, o masculino ao feminino, e esse processo vai receber o nome de fecundação. Então, para ocorrer a formação de um novo organismo, é preciso existir a união desses gametas. Isso estou falando da reprodução sexuada, que ocorre nos seres pluricelulares, como nos animais, por exemplo. Algumas plantas também apresentam esse tipo de reprodução, porém, a maioria delas fazem a reprodução assexuada ou agâmica, e aí o organismo ele vai dividir uma célula em duas ou mais partes, ou o seu próprio organismo em brotos, em um ou mais brotos. Então, é bem comum nos seres unicelulares a característica da divisão celular, certo? Como é o caso das amebas, por exemplo, né? Não envolve gametas, claro, né? E o organismo ele forma o quê? Um clone. Já nos organismos pluricelulares, pode acontecer o brotamento, como é o caso de algumas plantas e as hidras, né? Só que em termos evolutivos, a reprodução sexuada ela é mais vantajosa para a espécie do que a assexuada. Isso porque ela permite a variabilidade genética, que é o que vai aumentar as chances de adaptação da espécie, as possíveis modificações ao ambiente, as mutações genéticas e, por fim, uma evolução dessa espécie. Enquanto a reprodução assexuada, ela só origina indivíduos geneticamente iguais aos seus pais, né? A reprodução sexuada produz indivíduos diferentes, é o que a gente denomina de variabilidade genética. Claro que esse aspecto, né, esse fenômeno a gente vai estudar melhor na terceira série do ensino médio. E para fechar o nosso raciocínio, que nós estamos conhecendo as características comuns a todos os seres vivos, entra em cena aí a homeostasia ou homeostase. A palavra na tela, homeostasia, ela tem origem grega, homeo quer dizer igual, e estasis, ficar parado. E isso descreve o que, professor? A característica que o ser vivo tem de manter relativamente constante seu meio interno. Isto é, a sua composição química. Lembra da composição química, orgânica e inorgânica, assim como suas características físicas. O que é que acontece? Os mecanismos homeostáticos, dependendo do tipo de ser vivo, eles permitem se manter constante, como, por exemplo, para entender a temperatura, nosso corpo, temperatura constante em 36,5 graus Celsius, a quantidade de água, eu preciso ter no mínimo 70% de água no meu corpo, assim como também a concentração de substâncias como proteínas, carboidratos, lipídios. Então, essa propriedade da homeostase, ou homeostasia, como você queira chamar, ela é importante para a preservação da vida. Mudanças bruscas, mudanças intensas, podem até alterar ou paralisar irreversivelmente as reações químicas que vão manter esse organismo vivo. Então, essa homeostase, ela funciona como um equilíbrio, né? É a manutenção da temperatura, é a manutenção da quantidade de sais minerais, é a manutenção de diversas substâncias no organismo, né? Então, na espécie humana, como eu estava falando, e na maioria dos outros mamíferos, a sudorese, que é a eliminação de suor pela pele, é um importante mecanismo de regulação da temperatura corporal. Já se a gente olhar para certas plantas, quando elas são submetidas a um estresse hídrico, o que é isso? É o estado em que o conteúdo de água é insuficiente ao pleno desenvolvimento do organismo, elas vão começar o quê? A perder folhas para se adaptar ao ambiente. E já no ser unicelular, como uma ameba, um paramécio,
e muitos outros protozoários de água doce, eles têm uma ou mais estruturas chamadas o quê? Organelas, vacúolos pulsáteis ou contráteis, que vão acumular esse excesso de água no citoplasma e o descarregam de tempos em tempos no exterior, mantendo o equilíbrio de água, né, e sais no organismo. Então, muitos seres vivos, essa característica é comum porque eles precisam manter relativamente constante o seu meio externo devido às condições externas que o ambiente oferece para conseguir existir a manutenção da vida desse ser. Certo, turma? Então, por hoje é só. Eu gostaria mesmo era que vocês entendessem, né, o que nós estamos tentando estudar. Por enquanto é isso. Vem aí no próximo vídeo e na próxima aula, no próximo encontro, uma área chamada de sistemática e classificação biológica, que é onde nós vamos conseguir aprender a classificar os seres vivos diante de todas as regras de nomenclatura, de todas as categorias taxonômicas, para poder começar a dividir os seres em reinos e poder entender todos os seres vivos. Esse é o nosso objetivo esse ano. Um forte abraço do professor Clívio.